Quando Cristo entrar na sua vida e você tiver um encontro real com o Senhor, você terá que, muitas vezes, abandonar a sua religião. Mas como será isso? Pera aí, né? Deixa eu explicar. Tem igrejas que até apresentam Cristo. Tem igrejas que nem Cristo apresentam. São um conjunto de dogmas próprios, dados pelos seus próprios fundadores, muitas vezes. E que ali agradavam o ego dele e das suas famílias do que eles estavam procurando. Que diz em Oséias capítulo 9, de ser guiados pelo próprio Espírito e não pelo Espírito Santo. E Cristo, ele deixou uma religião que a gente encontra em 1 Tiago, no livro de Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A gente vê também Paulo falando sobre esses falsos mestres que vão nas viúvas e órfãos para deturpar e roubar muitas vezes ainda, para se aproveitar da situação. Esses são falsos mestres que estão contaminados do mundo e ainda continuam contaminando, usando essas pessoas que são vítimas da sociedade. Mas quando Cristo entrar na sua vida de verdade, você for convidado por Cristo, assim como os discípulos foram convidados por Cristo, você terá que abandonar a sua religião, assim como aconteceu com os discípulos, que eram judeus, vamos dizer assim, ortodoxos. Cristo também era, porque o judaísmo ele também tem divisões entre si, hoje em dia, né? Na época, o judaísmo era uma religião única, então eles não aceitavam nenhum tipo de facção ou subfacção, como hoje em dia é aceito. Então o judaísmo tem subdivisões. Então o cristianismo acabou se tornando uma subdivisão do judaísmo. Ele guardava tudo que tinha no judaísmo, mas tinha agora o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então não precisava mais sacrificar animais, e tinha também ao Espírito Santo, que nos leva a seguir a lei, que é a última parte que eu vi, que nos mantém incontaminados do mundo. O Espírito Santo que nos mantém puros do mundo, limpos do mundo, então através da lei, né? Então, quando você é apresentado a esse Cristo de verdade, tendo um chamado espiritual para a sua vida, então você talvez não vai encontrar isso dentro da sua religião. E aí, Cristo te fala: vem e segue-me. E segue-me aonde? Você vai ter o Espírito Santo, porque quando Cristo entrar de verdade em sua vida, é com o Espírito Santo a seguir tudo o que está escrito na lei, porque o Espírito Santo te dá esse poder que Cristo mesmo prometeu, porque sem o Espírito Santo ninguém consegue ser santo, ser puro. E o Espírito Santo nos guarda de nós mesmos, do nosso eu, do nosso espírito enganoso, né? E para isso eu vou ler lá em Oséias 9, onde fala desse nosso espírito enganoso. Porque o nosso espírito, ele tende, quando você quer escutar o que você tem a dizer, sem abrir a Bíblia, sem abrir a palavra de Deus e buscar na lei de Deus o que Deus quer para você, o teu espírito vai te enganar. Então, a pessoa que não é orientada segundo o espírito da verdade, que é a palavra de Deus, ele é enganado pelo seu próprio espírito, que é ego, que é o ego. E o ego, ele tende para o pecado e para a morte. Então, toda religião, quando ela começa, ela muitas vezes começa bem intencionada, mas depois você vê que entra o ego, né? A própria pessoa falando de si, o que acha em certas situações e resolve sem usar a palavra, né? E aí entram as subdivisões religiosas. Falando sobre islamismo, dentro do islamismo temos várias subdivisões também. E dentro do cristianismo, hoje em dia, até os bandidos têm sua religião cristã, eles servem a Cristo também,
dentro das suas próprias religiões. Então, lá no morro, onde ninguém chega, eles abrem a igreja deles, eles matam em nome de Cristo. Hitler matava em nome de Cristo. Os muçulmanos matam em nome de Deus, de Alá, né? E como é que a gente vai fazer? Então, os muçulmanos temos os sunitas, os xiitas, né? O Hezbollah é sunita, o Hamas é xiita, né? Xiitas são piores, né? São mais severos na lei. E quando é do interesse deles, um inimigo em comum, eles se unem, né? Assim como os cristãos, católicos e evangélicos se unem para enfrentar inimigos em comum. Na Segunda Guerra, tivemos o problema, né, que o inimigo era os judeus, e aí os católicos não gostavam, e se uniram, né, contra os cristãos também. Então, evangélicos também foram perseguidos na Segunda Guerra, né. Em Oséias capítulo 9, não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste e apaga de maneira sobre todas as eiras de trigo. Então, amar o dinheiro, né, apaga. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que deles comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito recolherá, Mênfis o sepultará. O desejável de sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Então, esse negócio do próprio Espírito, de ouvir o próprio Espírito, é insensatez. Então, quando você busca no Espírito Santo, você busca na lei de Deus, você busca na palavra de Deus. Então, não há a perversão, né? Mas sem a palavra de Deus, há a perversão. Efraim era a vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa de Deus. Muitos, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a frutas temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como a ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Então, eu já falei aqui que o espírito da pessoa, que é enganoso, né, que é o que eu prometi no texto. Mas é muito triste você ver como Deus é tão amoroso e misericordioso, e Israel é tão ingrato para com seu Deus. Corre atrás de qualquer vento de doutrina, corre atrás de qualquer... Então eles se prostituíram com todas as religiões da terra, se tornaram piores do que todas as nações, as quais eles eram para derrubar e eram para ser luz. E não tem sido diferente com as religiões hoje em dia,
que nascem com um propósito, mas que morrem, né? E falando de casamentos, né, que é um dos temas principais do meu canal, em Malaquias também é um grande profeta, que tem o seu livro na Bíblia. Em Malaquias é nos falado sobre o pai da fé, que é Abraão, que introduziu um pecado que é abominável a Deus e que Malaquias chamou a atenção, porque foi errado, foi pecado, mas na época não existia a lei ainda. Então, Abraão seguia Deus por intuição, assim como Jó, sem a lei, seguia Deus por intuição. Jó foi marido de uma única esposa, nunca abandonando. Assim também como Adão foi marido de uma única esposa, nunca abandonando. E também Noé. Noé também foi um dos maiores homens da fé, segundo o meu aprendizado. Porque ele também foi marido de uma mulher só e nunca a abandonou ou a traiu, né? Mas Abraão, que é o nosso pai da fé, ele introduziu entre os judeus e muçulmanos a bigamia, né? Que em Malaquias capítulo 2 fala sobre homens se casarem com várias mulheres e casarem com mulheres de vários povos, né? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. Então, isso aconteceu através de Davi, através de Salomão, começou ali a casar com filhas de deuses estranhos. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o homem que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos, né? Ainda tem coragem de ofertar. E ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha para as suas ofertas, nem a aceitará com prazer das vossas mãos. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher da tua aliança. Então a gente prega aqui, nesse canal também, a primeira aliança, que é a aliança aceita por Deus. O casamento puro e imaculado que Deus aceita, que é quando o homem deixa pai e mãe para se unir uma mulher, ele não deixa uma outra família para se unir com outra. Então, quando ele se une com uma mulher, constituindo com ela uma aliança, né? E isso vale também para ajuntamentos, né? Muitos dizem que, se não casou na lei, né? Não, então não é válido. É válido. É válido, não vem, vai ler em Levítico, né? As leis de uma virgem, as leis de uma filha de um. Se teve relação, tem que assumir e não pode abandonar nunca. E se abandonar é abominação ao Senhor, deve ser morto. Então, eles transgrediram a lei e querem que Deus se agrade deles. E, infelizmente, aí no versículo 15, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Estava se referindo a Abraão, né, que foi o pai dessas grandes religiões da terra, que para buscar uma descendência pecou, né? E ele foi o pai desse pecado todinho aqui. Israel tem continuadamente pecado nisso, né?
Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É muito claro isso, não deixa escape para nada mais, né? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre de violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando aqui, então se eu não posso separar, eu vou matar, eu vou bater, eu vou judiar, eu vou fazer ela ir embora. Então ele também odeia esse tipo de gente, né? O narcisista, que costuma ser assim. Então ele odeia o repúdio, odeia o narcisista, porque não é com violência que você vai fazer a vontade de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Então fazem lindos e muitos sermões cheios de palavras lindas e bonitas para enfeitar o erro, né? Qualquer que faz o mal e passa por bom aos olhos do Senhor, desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então, você diz ainda, mas a gente faz o mal, mas está aqui na casa de Deus e por isso que Deus se agrada de mim. Então, Deus realmente está tendo dentro das igrejas os piores pecadores, né? Que vem ali buscar o perdão. Vamos pegar assim, se você quer ter uma religião firme, você tem que se basear nesse princípio do casamento. Uma religião firme, ele se baseia na primeira aliança. Então, a gente vai pegar o catolicismo, né? Nada contra os católicos, mas o catolicismo não aceita o segundo casamento, né? Teria que ser algo muito grave, como realmente uma pessoa acamada, totalmente deficiente ou impossibilitada de qualquer coisa. Então, assim, eu acho que eu estava fazendo uma pesquisa que no Brasil, esse ano, ou no ano passado, foram anulados 59 casamentos, parece. E são processos que já vinham há muitos anos para anulação de casamento. Então, é um processo bem trabalhoso para anular um casamento, que é quando realmente teve incapacidade total daquele casamento ser consumado, devido a uma enfermidade terminal ou devido a outras questões, né? Mas geralmente que é a completa incapacidade, né? Então, é muito raro acontecer. E eles não aceitam um segundo relacionamento, segundo casamento, né? Não vou dizer que não tenham padres que façam, a gente vê muito por aí, muitos padres casando, divorciados, mas aceitos mesmo pela Igreja Católica, um divorciado, ele precisa passar pelo crivo de um grande julgamento. Mas eu não sei se nesse crivo desse grande julgamento engloba uma boa quantidade, consegue também ali inventar motivos para anular, né? Mas a Igreja Católica, ela se mantém muito forte e poderosa por causa dessa parte de manter a primeira aliança, né? Coisa que não acontece com muitas outras religiões. Um outro grupo religioso muito forte, que mantém muito firme a primeira aliança, é os maçons, né? Os Illuminati, ou seja lá, eles têm várias divisões entre eles também. Eles eram assim até uns 20, 30 anos atrás, eram muito fortes e muito poderosos, porque eles realmente não aceitavam divorciados, o divórcio para eles. Então, a pessoa que era um Illuminati, um maçom, e se divorciasse, ele perdia tudo. Você via ele definhando, muitas vezes o que ele tinha ficava com os seus filhos, que já muitas vezes já eram da Irmandade, como eles chamam. E hoje em dia eles aceitaram divórcios e divorciados e virou uma bagunça, que tem todo que tipo de facção de bandido lá dentro. E virou uma bagunça tão grande que já não faz diferença você ser ou não ser. Porque eles estão diante da sociedade se autodestruindo completamente, aceitando isso dentro deles, né?
querendo se encaixar na modernidade, mas eu acredito que a nova era fez o trabalho de casa para destruí-la de dentro para fora. Então, eles introduziram o divórcio lá dentro e eles aceitam. Mas até pouco tempo atrás, eles eram muito conservadores. E eles não aceitavam de maneira nenhuma homem que tivesse mais de uma mulher ou que tivesse em segunda aliança. Então, também ali para anular um casamento também existe um processo muito complicado, que alguns se submetem, mas envolve violência e morte. E eles são especialistas nisso também, né? Não que a Igreja Católica não o faça também, mas eles já cuidam mais da sua imagem para não fazer, né? Então, mas é por isso que muitas vezes os manicômios, né, são mais para mulheres, porque eles usam essa desculpa para conseguir anular um casamento. E hoje em dia, com alimentos e drogas, você faz qualquer um ficar louco e aí fica fácil de anular, né? Simples assim. Então, como você destruir uma religião de dentro para fora? Introduzindo o divórcio, né? Então, você conhece uma religião que introduz o divórcio e com isso encobre de lágrimas, choro e pranto, porque são muitos órfãos abandonados pelo caminho, dizem que sustentam, mas abandonam. E só quem vive na pele sabe como são abandonados. Essas tais viúvas, né, viúvas de maridos vivos, e como é cruel, né, com essas crianças, esses órfãos de pais vivos, que agora não tem mais tempo e dinheiro para seus próprios filhos. E tudo isso, né, ajudado e sustentado por essas falsas religiões. Mas eu vou terminar aqui lendo, né, de novo Tiago, né, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado, incontaminado do mundo. Então tem que ter muito cuidado com esse negócio de visitar órfãos e viúvas, porque é ali que entra o maligno. Os falsos religiosos, eles gostam de entrar nas casas das mulheres e profanar ainda, né? E então, piorando muitas vezes a situação daquela casa, daquela família que já está em necessidade extrema, né? Já está sendo apontada e julgada e condenada de maneira extrema, e ainda vem esses falsos e aonde que fala sobre isso, sobre esses que vêm nas casas para arrumar mais falácia, para complicar mais ainda a vida dessa família, onde fala sobre escolher os homens, né, de Deus, né, escolher os diáconos, presbíteros, que não sejam faladores, que não fiquem fazendo isso. Isso são falsos mestres, falsos profetas, falsos senhores da lei, que gostam de ir ali achar mais assunto para falar mais, né? E ainda pioram a situação dessas famílias que estão em necessidade e, em vez de encontrar apoio, encontram mais dedos apontando, julgando e condenando. Mas se você quer mesmo servir a Deus, siga essa religião de visitar viúvas e órfãos e se manter, né, incontaminado deste mundo. Eu espero que eu tenha te ajudado, porque muitas vezes você, quando vai ter um encontro verdadeiro com Cristo, muitas vezes você vai na igreja para ter disciplina, para ter louvor, para ter adoração. Se bem que o louvor hoje em dia do mundo tá difícil, tá? Mais adorando a carne, o eu e outras coisas, mas não a Deus. Então, vamos cuidar também sobre isso.
Mas quando você tem um encontro com o Senhor, você quer adorar somente Ele, que diminua eu e que Ele cresça. Então, eu quero que você também encontre Cristo. E que Ele te fale também, como falou aos apóstolos: venha e segue-me. E não olhe para trás, segue Ele. Cuide do seu coração, da sua mente, do que Cristo tem a te falar através da palavra, através do Espírito Santo. Porque toda a palavra é apta para nos ensinar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como a lei, não foi abolida, pelo contrário, foi nos dado poder para cumprir a lei. E como os carnais não conseguem esse poder e por isso ensinam que a lei foi abolida. Porque sem o Espírito Santo ninguém segue a lei. Eu que o digo. Sem estar firme no Espírito Santo, sem estar em pecado, porque se você está em pecado, o Espírito não está contigo, então você realmente não consegue guardar a lei. Então você precisa estar longe do pecado para ter o Espírito Santo, para conseguir seguir a lei. Porque Cristo mesmo ensinou que sem o Espírito Santo ninguém será salvo. Tá? Então que Deus abençoe. E eu vou falar também mais um pouco sobre você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal, que ajuda bastante. E principalmente sobre ajudar a divulgar a palavra do Senhor. E para que você possa também ser um mensageiro através de quem é mensageiro, tá? Porque quem ajuda o mensageiro também é um mensageiro, né? Eu não tô assim tão inspirada como eu gostaria para trazer uma palavra dessas, mas eu acredito que é o que você tem capacidade para receber e ouvir hoje. Eu acredito que se eu falasse mais e mais profundo, talvez você não conseguiria entender. Então, eu falei um pouco grosso sobre as principais religiões e suas facções, né? Mas Cristo não fundou religião. Que fique bem claro. Cristo não deixou essa ou aquela religião. Ele deixou apenas, se fôssemos para seguir, seria o judaísmo. Mas não é. É seguir a palavra de Deus, né? O que nos foi dado pelo catolicismo, né? O Constantinopla lá, ele, no seu concílio, falou que a gente tinha que ler esses livros. E se você conseguir ler outros autores também, de outros profetas, de outros homens de Deus, que lhes ajudem a chegar em Deus, é bom também. Mas o que tem aqui já ajuda muito, né? Apesar de que eles deixaram os principais livros de poder fora para a gente não ter tudo, mas através daqui dá para ter tudo, sim. Eu gosto do livro de Enoque, eu gosto de outros livros que nos ajudam também a ter um melhor conhecimento sobre tudo que era, que é e que há de vir, tá? E que você consiga ter um encontro verdadeiro com Cristo mais cedo ou mais tarde. Mas que você não precise se desviar para o mundo igual eu fiz, para através do mundo encontrar a Cristo. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você consegue ver melhor como as religiões manipulam e aprisionam pessoas. Tem religiões que não te deixam visitar familiares, não te deixam visitar os próprios filhos, os próprios pais. Tem religiões que te alienam completamente de tudo e de todos. Tem religiões que te fazem matar, roubar, destruir. Roubar mesmo, prejudicar, porque não é da minha religião, eu posso prejudicar. Então tem religiões que são cruéis para os de fora. Por quê? Porque para eles, quem não é da minha religião é um anátema, então ele já negou a fé, ele negou a Cristo, negou. Então eles usam essas passagens bíblicas para roubar, matar e destruir. E gostam de fazer isso.
Então, que você encontre Cristo, seja dentro ou fora de uma religião, mas que você encontre a Cristo. Isso que importa. Onde você encontra Cristo? Qual que é a verdadeira religião? Visitar a viúva e o órfão. Talvez quando você visita uma família em necessidade, você vai entender, você vai querer julgar, será que existe Deus? A religião fez isso, a religião colaborou para isso e não ajuda, e desampara e ainda se aproveita da situação. Então vai te dar uma revolta com a religião. Mas aí você vai ler nas escrituras, você vai descobrir que nem Deus nem Cristo tem nada a ver com a religião. Eles não fundaram uma religião, mas eles começaram um povo santo, imaculado, incontaminado. Toda a lei é para não se contaminar, para que existisse um povo incontaminado na terra, foi dada a lei, né? E essas leis são espirituais, o Espírito Santo não habita onde há contaminação. Então, através do Espírito Santo, você se mantém limpo para se manter cheio do Espírito Santo, para se manter incontaminado. Então, é uma aliança que você se mantém cheio do Espírito Santo, estando incontaminado. E assim vai. Que eu possa ter te explicado isso bem e que você possa também entender que Deus te ama, independente de você estar ou não numa religião.